Boa noite. E aí, gente, tudo bem? São 9 horas aqui em ponto. A gente está começando aí nossa aula. Dá um tempinho aí para o pessoal ir entrando. Quem já tiver aí, se puder, né, se estiver usando o chat no computador, me fala se está ouvindo bem, se está me vendo direitinho. Beleza? Vamos dar aí mais 2 minutinhos para o pessoal ir entrando. E a gente começa já a nossa aula. Beleza? E aí, como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Espero que tenha dado tudo certo aí para vocês nessa semana, que Deus tenha abençoado, né? Que tenha tido muitos pacientes e que a gente consiga, né, nessa aula, entender um pouco mais de como que a gente consegue tratar o nosso paciente, entender uma série de coisas que tem por trás de um atendimento, né, por trás de uma técnica, para que a gente consiga entender um pouco mais dessa história, tá bom? Então, vamos começar, né? Já são 9 horas, 9 e um pouquinho. Então, eu queria começar me apresentando. Eu sou Rafael, né? Sou fisioterapeuta, já sou formado desde 2012. Então, quando eu estava terminando minha formação, eu já entrei na pós-graduação de osteopatia, então trabalho com osteopatia desde quando eu me formei, então desde lá já são mais de 7 anos trabalhando com osteopatia no consultório, atendendo os pacientes, e é uma técnica que realmente eu tenho muito domínio e que eu utilizo no meu dia a dia, né, que faz parte dos meus atendimentos, que faz parte do meu consultório, do meu dia a dia. Então, os meus pacientes, graças a Deus, têm uma resposta muito boa através da osteopatia, e eu queria passar para vocês como é que a gente consegue, né, em 3 passos, identificar, né, saber realmente como fazer para que a gente consiga melhorar o paciente, aliviar aquela dor que está insuportável, que já está acompanhando o paciente há muito tempo, em um atendimento. Certo? Então, esse é o meu objetivo do webinário hoje. Então, eu vou começar falando para vocês, né, que existem 3 passos. O primeiro é a gente saber o que é que tem que fazer quando o paciente chega no nosso consultório, certo? O segundo é saber identificar quais as melhores técnicas que você tem que utilizar naquele momento. E o terceiro é saber o que é que influencia diretamente no seu tratamento. O que é que você vai fazer para ter uma resposta rápida, eficaz e duradoura naquele atendimento com o seu paciente. Então, a gente vai identificar tudo isso aqui para vocês hoje, tá? Eu dividi, gente, a avaliação em 2 partes, certo? Uma parte objetiva e a parte subjetiva. A gente vai começar com a parte subjetiva. O que é que eu defini por uma avaliação subjetiva? Gente, a primeira coisa quando o paciente chega no seu consultório, que ele vai entrar, tá? Quando ele olha para você, naquele momento ele já tem que ter uma confiança. O paciente ele já interage com você naquele primeiro momento. Então, a partir dali já cria um vínculo. Muita gente acha que isso não é tão importante, mas eu, no meu dia a dia, faço isso, tento passar isso para os pacientes. Então, a primeira coisa que você tem que gerar no seu paciente é a confiança, certo? Muitas vezes, o paciente ele já vem indicado para você, então isso aumenta ainda mais o poder de confiança que ele tem em você. Se uma pessoa da família, amigo, conhecido, falou, ó, doutor Rafael é bom, ele ajuda, né? Então, eu consegui ficar bem com ele, então isso já gera um vínculo de confiança. Então, a primeira parte da avaliação subjetiva é a confiança. A partir dessa confiança, a gente vai falar da segunda coisa, que é a segurança, né? A segurança é o quê? É você mostrar para o paciente que você sabe o que você está falando, né? Você mostrar para ele que você dizer que ele tem que fazer determinado tratamento, que a gente vai utilizar determinada técnica, que o problema dele é A, B ou C, tá? E ele sentir segurança naquilo que você fala, certo? Isso é a segunda coisa. Porque se o paciente achar que você não sabe, que você está meio que titubeando, né, que você não está falando com uma segurança, isso passa para o paciente sente, gente. Da mesma forma no falar, da mesma forma quando você for tocar no paciente, quando você for executar uma técnica.
O paciente, ele sabe se você está fazendo aquilo com segurança, aquela técnica é a correta, você sabe com certeza que é aquilo. Então, o paciente, ele sente, tá? Então, primeiro, confiança. Segundo, segurança. Ainda na segurança, apesar de você falar o que você sabe, você tem que passar para o paciente de uma forma que ele entenda. Você não pode começar a falar muitos termos técnicos, você tem isso, aquilo outro, e o paciente às vezes não sabe nem o que você está falando, né? Então, às vezes ele pergunta, quando eu iniciei, né, na fase de consultório, de tratamento, aquela empolgação, o paciente às vezes perguntava, mas doutor, o que é isso que o senhor falou? Né? A gente tem que passar de uma forma clara, de uma forma segura, porém clara, que o paciente consiga entender. E a terceira coisa, gente, é uma coisa muito importante, que é a conexão que você gera com o paciente, tá? Você não precisa passar que você está se compadecendo, que você está com um sentimento de pena, vamos dizer assim, com o paciente. Você só precisa mostrar para ele que você se importa com aquilo que ele está passando, com aquela dor, com aqueles incômodos, e que você vai fazer o máximo possível para tratar de uma forma correta, íntegra, e que você vai fazer o máximo possível para que ele melhore, tá? Então, a parte da avaliação subjetiva são essas três coisas: confiança, segurança e conexão com o paciente. Isso vai fazer você já dar um passo muito grande no seu tratamento, ok? Beleza? Vamos agora para a parte 2 da avaliação, que é a parte objetiva. O que é essa parte objetiva? É onde a gente vai, de fato, identificar aquilo que o paciente está sentindo. Se ele chega com uma queixa de dor no ombro, uma queixa na coluna, no quadril, no pé, no joelho, independente de onde seja. Você já passou por essa primeira parte da avaliação subjetiva, agora a gente vai para a parte objetiva, né, onde a gente vai executar os testes, onde a gente vai saber exatamente o que é que está com problema, o que é que está com diminuição de movimento, o que é que está com restrição articular, qual músculo, qual tendão, através de todo o processo avaliativo, certo? E a primeira coisa que eu vou falar para vocês é: tratem a causa do problema e não a consequência, certo? Geralmente a consequência é a dor, mas a gente primeiro precisa tratar a causa. A gente tem que saber identificar a causa do problema, tá bom? Uma coisa que eu digo para vocês é que a dor é algo bom. Vocês sabiam? A dor é uma coisa boa. Não sentir dor é uma coisa boa, mas a dor em si é uma coisa que é importante, porque avisa que o corpo ele está passando por algum processo que está errado, que não está muito bem, certo? Então, quando seu paciente chegar com dor, não se assuste, né? Não necessariamente aquela dor é a causa do problema, ela é só uma consequência de algo que está errado, certo? Então, primeira coisa, tratem a causa do problema e não a consequência, tá bom? A segunda coisa, você vai identificar o tipo de dor naquele paciente, se a dor ela é local ou se a dor é irradiada, né? Você vai perguntar se ele consegue apontar onde é a dor, você vai perguntar se a dor ela é pontiaguda naquele momento, naquele lugar, ou se ela irradia, se ela caminha, se ela vai da cervical para os braços, ou se ela vai da lombar para as pernas, ou se do ombro vai lá para a escápula. Isso é importante você identificar, o tipo de dor. Por que eu estou falando isso? Porque você sabendo isso já é um caminho. E aí o próximo passo é saber se essa dor, ela tem alguma correlação com a coluna ou não. Se o paciente ele tem uma dor no ombro, será que a cervical está sendo a causa do problema, daquela dor no ombro? Será que existe uma conexão? Né? Será que você tem um problema na torácica alta, vai interferir naquela dor no ombro por uma hipomobilidade que você tem a vertebral? Está causando, repercutindo uma dor irradiada no ombro? Isso é importante também você saber, tá? E aí, para isso, existem alguns testes dentro da osteopatia, a gente faz diversos testes para saber se realmente o problema é naquele lugar onde dói ou se aquilo é secundário de uma doença primária, tá certo? Então, por isso que é importante você identificar o tipo de dor e onde é que ela nasce, qual a causa do problema, tá? A terceira coisa são os sinais comparativos que você vai dar para você e para o seu paciente, certo? São 3 sinais: a localização, a intensidade, certo? E a frequência.
A localização é onde aquela dor se localiza, certo? Como eu falei para vocês, vocês têm que identificar se a dor ela é irradiada ou pontual, justamente nesse ponto da localização. Se ela localiza no ombro ou se ela começa no ombro e vai para outro canto. Isso é o primeiro ponto. A intensidade é você saber, né, pegar aquela escalazinha, a EVA, e saber de 0 a 10, sendo 10 uma dor máxima, que o paciente não consegue suportar, que está ali no limite, ou então 0, que é uma dor que não tem, que não existe, certo? O segundo passo é você saber a intensidade daquela dor. Por quê? Porque depois você vai comparar. Por isso que eu disse que é um sinal comparativo, que depois você vai comparar após as técnicas que você vai utilizar. E a terceira coisa é a frequência. Você tem que saber se ela é uma dor contínua, ou se ela é espaçada, ou se ela só dói de dia, ou se ela só dói à noite, se dói só quando acorda, ou se dói só quando deita, quando senta, quando fica em pé. Como é que essa dor ela acontece? Qual a frequência dela? Né? Se existe uma posição que ela some ou que ela diminui, ou se ela dói o tempo todo, independente da posição. Então, você saber essas três coisas do sinal comparativo, a localização, a intensidade e a frequência, tá certo? Queria passar isso para vocês, tá bom? Em relação à avaliação objetiva, é isso que eu tenho para falar para vocês, certo? O nosso segundo ponto, nosso segundo questionamento é: quais técnicas utilizar? Né? A gente tem várias técnicas dentro da fisioterapia. A gente tem Mulligan, Maitland, quiropraxia, osteopatia. Então, eu vou falar mais especificamente da osteopatia para vocês. Que técnicas a gente vai utilizar? Né? Existem 3 critérios para que a gente defina a técnica que a gente vai utilizar no paciente naquele momento, certo? A primeira coisa é a sua... enganchei aqui. A sua expertise, pronto, saiu, né? O que você sabe de melhor, tá? Não adianta você querer inventar, não adianta você querer criar alguma coisa naquele momento. Você tem que fazer o que você sabe. Então, você estudou, você passou aí 5 anos na faculdade, fez alguns cursos ou não ainda, né? Mas você tem que fazer o que você sabe. Esse é o primeiro critério, tá? Então, como eu falo para vocês, como eu sou osteopata, então o meu primeiro, né, a coisa que eu mais sei é a osteopatia. Então, é uma coisa que eu domino. Então, você tem que fazer no paciente aquilo que você domina, certo? A segunda coisa é você se basear nas evidências, certo? Você estudar, você ler os artigos, você identificar, né, que técnicas hoje em dia teoricamente funcionam ou não, a gente saber mais ou menos como é que tá esses estudos. Então, esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar, para a gente escolher a técnica correta, é o paciente se sentir bem. Não adianta você executar uma técnica em que o paciente fique desconfortável, em que o paciente sinta uma dor absurda, né? Que às vezes uma técnica machuca, mas o paciente tem que entender. Mas não adianta você fazer uma técnica que machuque. Por exemplo, muitas pessoas têm restrição com a manipulação cervical. Quando eu falo manipulação, eu digo thrust, né? Aquele estralo que a gente costuma dar dentro da quiropraxia, da osteopatia. Muitas pessoas têm medo e se travam, se fecham para aquela técnica. E aí você, eu vou executar porque eu acho que tem que executar, e você vai lá e tenta manipular, não consegue, o paciente fica com o pescoço super rígido. Isso vai machucar o seu paciente. Não adianta você forçar, não adianta você tentar, se o paciente não permite, se o corpo dele não quer isso, não aceita, tá? Então, você tem que fazer o que o paciente permite, independente de qualquer coisa. Então, para você escolher uma técnica correta, tá? Você tem que ter uma expertise, você tem que ter um domínio da técnica, você tem que estudar as evidências científicas baseadas naquilo que você quer utilizar, e a terceira é a permissão do paciente. Não é o paciente literalmente dizer sim ou não, mas ele permitir com o corpo, ele aceitar aquilo que você vai fazer. Tá certo? Então, a gente já falou do que fazer quando o paciente chega no consultório, a gente falou de qual técnica, né, qual os aspectos para a gente escolher a melhor técnica, e o terceiro passo, que eu vou falar para vocês agora, é o que influencia diretamente no seu tratamento. Lógico,
Esses 2 passos iniciais que eu falei para vocês influenciam diretamente no tratamento, com certeza. Você avaliar, você passar segurança, você saber, né, durante a sua avaliação, quais testes específicos você tem que utilizar para identificar aquilo que o paciente está precisando. Então, tudo isso influencia diretamente no seu tratamento. Mas aqui eu queria falar algumas coisas que, às vezes, a gente não se atenta. Né? Eu estava estudando alguns artigos, vendo a correlação em relação ao efeito placebo e o efeito nocebo. Para quem não sabe o que é isso, o efeito placebo é aquela tentativa de dizer para o paciente, ou o que o paciente pensa que aquilo vai fazer bem, que aquilo vai ser bom para ele, e na cabeça dele tudo vai funcionar. Isso é o placebo. O nocebo é o contrário disso. É você dizer para o paciente que a coluna dele está ferrada, que o joelho dele está muito ruim, que ele não vai mais conseguir correr, que ele... Tá entendendo? Então, o nocebo é você dizer para o paciente coisas ruins, coisas negativas, porque ele vai despertar gatilhos mentais, inconsequentemente, né, sem pensar, tá? Ele vai começar a pensar coisas ruins. Pô, eu não vou melhorar, eu não vou ficar bom, esse tratamento não vai ser bom, eu estou gastando dinheiro. Então, é importante você ter muito cuidado com isso, tá certo? Você, como fisioterapeuta, você não precisa ser o portador do efeito nocebo para o seu paciente. Então, tem 3 coisas que a gente precisa identificar, tá? Primeira coisa, a crença do paciente em relação ao tratamento, aquilo que você explicou para ele. Se ele não acreditar naquilo que você está falando, gente, não adianta. Você pode ser o melhor fisioterapeuta do mundo. Se o paciente não crer, não acreditar que você está fazendo aquilo por ele, para ele melhorar, e que aquela técnica tal, X, Y, Z vai melhorar, não adianta, tá certo? Esse é o primeiro aspecto. O segundo é o que eles desejam. Não basta ele crer que vai dar certo, ele precisa desejar também. Né? Você pergunta para o paciente, ou então, às vezes, ele mesmo diz, doutor, eu vou ficar bom quando? Né? Quando é que eu vou poder voltar a jogar bola? Quando é que eu vou poder voltar a correr, a fazer meus exercícios? Então, você vê que tem aquele desejo, né, de ficar bom. Às vezes, o paciente ele já chega desanimado, desiludido, desacreditado da fisioterapia. Então, isso é um aspecto mental, né, psicossomático, que dificulta o tratamento. Tá? E a gente precisa quebrar essa barreira. O terceiro ponto é o que eles acreditam que deve acontecer. Né? Você fala para ele, vamos fazer técnica tal, utilizar isso, isso e isso, e eles precisam acreditar que aquilo vai funcionar, certo? Então, esses são os 3 aspectos. A outra coisa que a gente tem que falar para vocês é entender o comportamento da dor. Às vezes a gente, como eu falei para vocês, não necessariamente a gente vai tratar a dor, mas a gente precisa entender o comportamento, o que está por trás daquela dor. Muitas vezes o paciente ele não chega com uma dor literalmente estrutural, um problema tendíneo, muscular, articular. Muitas vezes acontece do paciente ter um problema emocional, e isso repercute no corpo. Então a gente precisa entender a origem daquela dor, por trás daquela dor, o que acontece na vida daquele paciente, tá? Para a gente saber e tentar, através daquilo que eu falei no começo, a conexão com o paciente, a gente tentar conversar, a gente tentar fazer com que ele entenda melhor as coisas e que ele vai conseguir melhorar, tá bom? A segunda coisa é saber quando aquele paciente vai poder começar a fazer movimento. Porque a pior coisa que você pode fazer é dizer para o paciente que ele não pode se movimentar. Tá? Lógico, se ele está com aquela dor super aguda, que ele está com aquela restrição muito grande, e você tem que, no início daquele tratamento, colocar ele deitado na maca, fazer as técnicas, executar as manipulações, mobilizações, liberações, isso é importante. Mas o paciente ele não tem que se refém disso. E você também, como terapeuta, não tem que se viciar nisso. Você tem que fazer isso o mais rápido possível. Por isso que eu estou falando. 3 passos para aliviar a dor do paciente em um atendimento, para que você devolva ele para as atividades, seja atividades físicas, musculação, crossfit, jogar bola, correr, independente do que seja. Você tem que tratar o mais rápido possível e que seja eficaz e duradouro. Por isso que eu estou falando esse passo a passo para vocês, tá? A última coisa aqui é informar para o paciente.
você é capaz, como fisioterapeuta, e você tem o dever de informar para o paciente o que ele tem, tá? E o que é que ele pode fazer para ajudar no seu tratamento, porque muitas vezes você não pergunta como é que está a atividade diária dele, você não pergunta como é que está a atividade laboral, o que é que ele faz, como é que ele trabalha, o que é que ele tem que fazer, se ele tem que pegar peso, se ele passa o dia todo sentado, tudo isso influencia, porque muitas vezes, né, eu já tive pacientes assim, em que ele chega no meu consultório, eu trato, faço tudo direitinho, ele sai muito bem, no outro atendimento, 2, 3 dias depois, ele volta com a mesma dor, ou pior. Por que que isso acontece? Porque ele passa 1 hora e meia com a gente, dentro do consultório, gente. E as outras 23 horas é solto, é trabalhando, é com família, é fazendo, é tendo lazer, e isso às vezes influencia. E você, como terapeuta, você, como fisioterapeuta, tem a obrigação de ensinar o paciente o que é que ele pode ou não fazer, né? Que tipo de exercícios ele pode fazer em casa para lhe ajudar, que tipo de coisas ele não pode fazer no dia a dia dele. Se ele passa muito tempo sentado, você tem que falar para ele que ele tem que levantar a cada 1 hora, tá? Então, esse passo a passo pós-consultório é muito importante, tá certo? E aí você precisa explicar isso para o seu paciente. Beleza? Então, os 3 passos que eu queria falar para vocês hoje é isso, tá certo? É saber o que fazer quando o paciente chega no seu consultório, avaliar, passar confiança, segurança, explicar para o paciente o que é que você vai fazer, o que é que ele pode sentir, tá? Por exemplo, quando você faz uma liberação miofascial, é normal que o paciente passe 2, 3 dias dolorido naquela região, porque você mexeu naquele tecido. Se você não explicar que vai acontecer isso para o paciente, como já aconteceu comigo, de não explicar, não dizer para ele que ele ficou dolorido, no outro dia ele vai te ligar e dizer, doutor, eu estou pior, estou todo dolorido. Aí você tem que dizer agora, então já perdeu um pouco do time, tá certo? Então é importante você sempre informar para o paciente, tá bom? Então avaliou, né? Segundo passo, identificou qual a técnica que você vai utilizar em relação principalmente à osteopatia, se você vai utilizar manipulação, se você vai utilizar o stretching, se você vai utilizar a pompagem, se você vai liberar a fáscia, se você vai mobilizar aquela articulação. Então é importante você saber disso, né, através da sua expertise, do seu domínio, da parte baseada em evidências e daquilo que o paciente quer, tá certo? E o terceiro passo é saber o que é que influencia. Tudo isso influencia, mas essa questão psicossomática, essa questão de informar, essa questão de saber quando movimentar o paciente, quando não, tá? Evitar totalmente o efeito nocivo durante o seu tratamento, porque isso vai ficar na cabeça do paciente, vai dificultar, você não vai ter o resultado que você quer, o paciente vai ficar chateado, você vai ficar frustrado. Então, tudo isso tem que ser analisado, gente. Parece muita coisa, né, para um atendimento só, mas à medida que você vai praticando, então tenta implementar isso no teu consultório, no teu atendimento, amanhã, quando você já for atender, né, saber qual técnica, que teste utilizar, já tenta pensar em tudo isso que eu estou te falando,